de todo mundo, trazendo uma porção da palavra de Deus, que me debrucei, que passei hora, que pesquisei, que escrevi, como sempre. Aqui tem uma grande quantidade de escritos e não é um compêndio de palavras. Isso aqui são ministrações do poder de Deus, daquilo que Deus quer e vai fazer na sua vida. E onde é que está essa palavra hoje, pastor Marconi? Primeiro que o livro já não é muito usual. A palavra que eu me deparei, que eu inclinei meu coração para trazer para mim e para você, nesse dia, nessa noite tão especial, está nos profetas menores. Fica antes um pouquinho do Novo Testamento, depois um pouquinho do Velho Testamento, num livro de alguém que se chama Miqueias. E eu vou ler a palavra para você. Miqueias. Fica antes de Naum. Miqueias, no capítulo 7, no versículo 7. Inicia colocando na primeira pessoa eu. Então, quando eu prego aqui, serve para você e serve para mim. Serve para você entender que você deve se colocar na primeira pessoa, como guerreiro, como favorecido, como achado de Deus, como aquele a quem é detentor dessa graça, do poder da palavra de Deus sobre sua vida. Porque de palavras de adversário, palavra negativa, palavra contrária, a internet, a TV e a mídia está cheia. Mas aquele diz eu porém. Bom, se tem porém, está havendo alguma coisa. Ele não disse ainda o que é. Ele disse, eu porém confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Então não está muito bom, não. Certamente alguma coisa está vendo com essa mulher. Por que mulher? Porque vai dizer amiga minha. Então, se fosse um homem, talvez não falasse assim. Mas se for um homem, tudo bem. Alguma coisa não está bem para esse filha ou filho de Deus. Alguma coisa saiu do controle. Alguma coisa está anunciando que não tem expectativa e está todo mundo dizendo que não é para ter expectativa porque não tem solução, que é para você ficar no canto quietinho do sofrimento, lá embaixo, em algum lugar, que eu vou ler aqui, tá certo? Mas o texto já inicia dizendo a você, meu querido ouvinte da palavra de Deus, né? Ele está dizendo, olha, mesmo nessa... Aqui não está falando que a circunstância estava favorável, não. Na circunstância favorável tem que ter declaração de guerreiro, de vencedor, de vencedora. Isso aqui não é confissão positiva, é Bíblia pura para a minha vida. Alguém que prega a palavra 30 anos para a minha vida e para a tua vida, né? Ele diz assim, olha, eu porém confiarei no Senhor, eu esperarei no Deus da minha salvação e vai chegar. Quem espera em Deus, com certeza vai alcançar. O meu Deus o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. E o versículo 8, que é onde eu vou pregar mesmo, né? Diz assim, então tem muitos espectadores olhando a situação dessa pessoa. Talvez você não saiba, mas a Bíblia fala de uma tão grande nuvem de testemunha. As pessoas gostam de olhar para a vida para ajudar a gente, não aparece. Às vezes aparece... Eu não sei fazer isso, querido. Me perdoe, um militar está pedindo para entrar em cooperação, mas eu não sei fazer isso. Esse negócio de internet, cooperar, entrar junto, eu não sei fazer isso. Eu sei pregar. E minha equipe é eu e Jesus Cristo, tá certo? Mas eu agradeço a gente. Eu espero que isso seja bom, né? Eu não sei fazer. Até o próprio aplicativo fica mandando fazer essas coisas, eu não sei. Um dia Deus vai levantar alguém e vai me assessorar, vou ter uma equipe, porque as próprias pessoas da igreja sabem fazer o que tem dentro da igreja, e é isso que eu aprendi, tá certo? Não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Olha, na Bíblia fala que tem inimigos. Eu, durante muitos anos, até depois de casado, adulto, eu não acreditava nunca que existisse nem inimigo, nem invejoso, nem ganancioso.
E eu era mais tolo do que eu sou hoje. Eu continuo tolo, mas eu acho que eu era muito mais. E o tempo depois dos cabelos brancos foi que eu fui entendendo que tem inimigos gratuitos, tem inimigas gratuitas. Tem pessoas que não só não querem o nosso bem, se tiver oportunidade, estão prontos para... não é nem alfinetar, como esse politicamente correto fala hoje, é de alguma maneira derrubar você. E o texto dessa noite, viu, querida, meu querido, minha querida, você que está acompanhando a ministração da palavra, diz: não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Quando eu cair, eu me levantarei, porque está arriscado cair. Se não caiu, está de pendurado. Se não caiu ainda, ou se não caiu mais fundo ainda. Mas ela disse aqui, olha, eu vou esperar em Deus, Ele vai me ouvir, e você nem se alegre, viu, minha inimiga? Não se alegre não, não se alegre. Porque quando eu cair, eu me levantarei. Até aqui eu não vi Deus dizendo, olha, vá... Deus estava falando isso por dentro. Quando a gente guarda a palavra de Deus, quando você escuta um homem e uma mulher como eu, trazendo a palavra de Deus para a sua vida, quando vem essa luta, porque vem na vida de todo mundo, é rasteira de tudo quanto é lado, né? As astutas ciladas, nós temos o anteparo no nosso coração e podemos declarar coisas que as pessoas não esperam. O que as pessoas esperam é que fique lá embaixo e tá olhando, ó. Olha como tá olhando. E eu pesquisei bastante, então eu tenho os significados do original em hebraico, em grego. Quem me acompanha sabe que eu não deixo por menos não, entendeu? Eu procurar mais bem, é prego batido, ponta virada comigo, tá entendendo? Então eu não forço, eu não dou uma forçaçãozinha só para aparecer, para encaixar com esse versículo, não. Eu pesquiso e peço a Deus e flui. E a palavra é viva, tá certo? Eu prego aqui um ser vivo diante, não ser vivente, eu sou um ser vivo pela graça de Deus. Cristo está dentro de mim e o ruá do que eu falo, o sopro de Deus do que eu falo, porque Deus habita em mim, Deus habita em você, começa a agir na sua vida, começa a agir na tua mente, você começa a pensar diferente e começa a permitir a ação de Deus na sua vida. Quando eu estiver em treva, rapaz, a situação dessa pessoa não estava boa. Eu vou chamar de mulher porque já começou chamando amiga minha, amigo meu, amiga minha. Então vamos entender que era uma mulher. Mas pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um jovem, um idoso, uma idosa, um homem mediano. Quando eu estiver em treva, o Senhor será a minha luz. Olha que situação de adversidade. E o texto de hoje fala que o ponto de virada da minha vida, da tua vida, não é na hora do plano, do bem bom, não. Porque nessa hora a gente não lembra muito de Deus, não, entendeu? Eu lembro. Eu agradeço a Deus se eu for no banheiro, se eu... Não tomo por insulto o que eu estou falando. Eu agradeço pelo pão, pelo que eu como, pelo que eu bebo, se eu tomo banho. Eu agradeço a Deus pelos pequenos livramentos que eu vejo, ninguém percebe na minha vida. Pelas providências, pela ação, eu vejo a ação de Deus na minha vida. E eu agradeço, não é aquela oração demorada não, eu digo bem curtinho e eu escuto a voz do Senhor bem curtinho, né, dizendo, tá certo, meu filho, eu faço isso, meu filho. Então eu vejo a ação de Deus e esse texto fala de um momento de virada de vida. Quando está lá embaixo, não é para ficar, quem tem interesse de que a gente fique lá embaixo, são as ideologias malignas, né, que hoje no Brasil é uma prática horrível, né, as espiritualidades contrárias a Deus e dos pensamentos ideológicos que chamam de conceitos sociológicos, né, socialista, mas que se esforçam muito para que a pessoa fique lá embaixo e diga que só quem vai socorrer ele é um igual a ele. E o nosso socorro vem do Senhor, o meu socorro, o teu socorro vem do Senhor.
Qualquer outra mão que estender para você, a não ser que de alguém que te ama de verdade, é com certeza depois tentando tirar alguma coisa de você. Jesus estira a mão, nos tira do charco de lodo, nos coloca em alto retiro, nos limpa e nos dá prêmios de vida eterna em abundância na presença dele, provisão, cuidado. Então, essa pessoa aqui está meio desmantelado. O que é desmantelado, pastor Marconi? Não sei, venha para o Nordeste, venha passar aqui uns 3, 4 anos, aí você aprenda a falar, cantado igual a gente, entendeu? A gente fala cantando. Eu sou o único ser vivente na Terra, fala inglês cantando, porque a gente, é o sotaque da gente, tá certo? É o jeito do nordestino falar. Então, quando eu fiz seminário em 90, faz tempo. Era bacharel em teologia, 5 anos. Era demorado. E quando a gente escutava esse texto no seminário, falava, porque quando eu caí, então a impressão que passavam pra gente naquele momento é que esse cair era só do pecado, que é horrível. Talvez pela doutrina do seminário que eu estava, então ainda hoje é do mesmo jeito, e eu amo demais essa denominação que eu fiz do seminário lá, e muita gente na minha denominação, que é pastor igual a mim, fez lá, e depois aí fizemos, aí depois não parei mais, né, mestrado, doutorado, e fiz outros cursos, e tem, aqui na minha frente tem uma série de certificados que eu procurei subsidiar meus argumentos, firmemente assentados na palavra de Deus e com argumentos seculares que faz se a pessoa, não, mas você é coisa de religioso, o que é que você tem de estudo? Então, aí eu mostro que eu tenho também e a gente vai argumentar e a gente vai ser convencido pela perfeita razão. E eu trago a perfeita razão de Deus para a tua vida, a palavra de Deus. Então, o momento desse texto aqui de virada de vida, né? E como eu disse, a gente fala que esse texto, se eu cair é no pecado, então eu vou me levantar do pecado. Mas a palavra mesmo aqui está falando naphalti, na P-H-A-L-T-I, aí pode na paute, né? Latinizando, naphalti, alguma coisa assim. E o que é que quer dizer essa palavra no hebraico, pastor Marconi? Quer dizer quando colapsa a estrutura. Quando a estrutura colapsa, quando o alicerce se colapsa não é rachar, não é trincar, quebrou uma beira, arrancou um pedacinho. Colapsa é você espremer tanto que ele não suporta e não eclode, né? Ele explode então de fato. Não explode porque não há uma energia de pólvora dentro, mas ele por si só, pela pressão. Então, essa palavra aqui que está falando na vida dessa mulher ou desse homem, que eu não sei, está dizendo que a situação dela é quando a estrutura colapsa, quando os pilares se arrebentam, quando toda a estrutura, e quando a estrutura se arrebenta, o que tiver em cima dela cai. Mas está sendo aplicado aqui a uma vida. Então alguma coisa quebrou, destruiu, ofendeu, atingiu com grande força a estrutura da vida dessa pessoa. Então a primeira palavra que deveria sair, de acordo com as ideologias socialistas do Brasil, essas coisas horríveis que estão ensinando por aí, seria praguejar, maldizer a Deus, clamar o infortúnio. Isso é falta de sorte, são os cosmos e os corpos celestes que não estão alinhados. A reação dessa mulher disse, olha, se tiver treva ele será luz. Se eu cair, eu vou me levantar. Não diz Deus vai te levantar, porque ela sabe que o poder de Deus está dentro dela para levantar. Outras ocasiões Deus diz, eu seguro tua mão, eu seguro tua mão. Muitas vezes aí, muitos outros textos, eu te tomo pela mão direita, aí fala de uma força que é necessária, mas aqui há um poder dentro dela, que está dentro de mim, que está dentro de você, e ela tem essa consciência, olha, se eu cair, eu vou me levantar. Se eu cair, eu vou me levantar. E outra coisa, não comece a ficar feliz rindo da minha desgraça não, tá certo? Ela diz aqui, inimiga minha, né? Miqueias 7:8, talvez entrou alguém depois e não leu. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha.
Quando eu cair, me levantarei. Quando eu estiver ainda na treva, o Senhor vai ser minha luz. Eu acho que a gente já começa a ter uma visão melhor. Ela perdeu tudo que mantinha ela de pé. Ela, a pessoa. Por que eu estou me esforçando isso? Porque eu podia fixar aqui em ela e ficar em ela mesmo e ser mulher, acabou. Mas o texto não diz que é mulher nem homem. Então uma hora eu vou falar homem, outra hora eu vou falar mulher, outra hora eu vou falar idoso, outra hora eu vou falar adolescente. De acordo com o que Deus foi tocando no meu coração, né? Então o texto aqui está falando da falência, ruína. Alguém perdeu tudo que a mantinha de pé. Tudo é tudo. Não tinha uma mão amparando ela. Não tinha um cuidado amparando ela. Não tinha familiares amparando ela. Não tinha uma palavra positiva. Não tinha uma torcida positiva. Não tinha um grupo sociólogos da universidade e todo mundo. Não. O que havia nela era uma realidade bruta. Alguma coisa que impactou a vida dela. Não destruiu ela, né? Por quê? Porque Deus está dentro dela, Deus está dentro de você. Destruiu a estrutura que ela imaginava manter ela em pé e ela se viu desabando, rolando em ribanceira abaixo nessa situação. E ela disse, olha, se eu cair mais ou se eu cair mais fundo do que isso, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu acredito numa promessa tão especial da minha vida que eu vou me levantar. Mas então, se você vai... Por que não Deus permitiu que acontecesse com você, querido? O diabo é sujo. A única nação, o povo que adora o diabo, são os ideologistas do Brasil, essa raça que acredita que o mal é melhor do que o bem e fica querendo tirar Deus e Jesus da sua vida. Eu não posso aceitar isso como sacerdote há 30 anos. Eu não posso aceitar as coisas que uma rede de televisão, tem uma televisão ali atrás, nem pega esse canal que eu estou dizendo, uma rede de televisão que tem no Brasil que só é demônio puro. Como é o nome da rede de televisão, pastor Marconi? Eu não sei, que eu não assisto televisão. Eu sei que existe. E eu sei que as mídias e instituições e governo e todo mundo interessado de arrancar Deus, mas tudo em nome do bem-estar e do amor maior sobre sua vida. Só que na hora que você desabar, que as estruturas, porque o diabo é sujo. Muita gente acha que quem lida com o diabo não leva rasteira. Pior ainda, leva, e como é que ele vai recorrer a Deus se ele não é ensinado a recorrer a Deus? Se bem que se recorrer toda a língua que confessar, proclamar o nome de Jesus, vai alcançar salvação, graça, resgate, bondade, misericórdia. Tudo que vier para mim e para você, qualquer um, Deus não faz. Não, você não, seu histórico, isso aí é gente legalista daqui da terra, o pessoal... Deus não é assim não. Deus amou indistintamente todos nós, tá certo? E nos tomou por filho. Então, e a segunda palavra, a primeira é nafalti e a segunda é quanti, que é se levantar. No hebraico original eu fui pesquisar. Essa palavra se levantar no hebraico não é vou só ficar de pé. Eu vou ficar de pé como alguém fica de pé diante de um tribunal para testemunhar o resultado positivo que o juiz me deu. Pastor, numa palavra só, querido, eu não posso mudar o hebraico. E eu não teria a indecência de vir aqui e inventar uma palavra e mentir para você. É fácil, você grava o que eu estou falando, escreve e procura no GPT ou no Gemini, e ele não precisa nem ir nas enciclopédias que a minha geração aprendeu a pesquisar, tá certo? Então, quando a pessoa entra nessa situação, não vai ser o político que vai na sua casa, não vai não. O político vai na sua casa tentando tirar algum proveito de você. Não vai ser um serviço de cuidado A, B ou C ou D, que eu não estou fazendo aqui caso disso. Quando a pessoa cai nessa situação, a tendência é entrar em ação aquelas pessoas. Eu não disse? Eu avisei. Olha, senti o cheiro, a primeira vez que eu vi, eu digo, isso,
Essa aí, entendeu? O dedão podre, acusador. A Bíblia diz que o diabo é acusador. Desde o jardim do Éden, tava lá, não pode comer a fruta, como não for. Uma foi lá, comeu, aí disse, é boa, quer? Aí o outro disse, me dê, aí comeu. Quando Deus chegou lá e Deus disse, quem foi que fez isso? Adão já foi logo. Porque as ciladas do inimigo é acusador, tá certo? O diabo que mandou ela comer a fruta lá no jardim do Éden, quando ela comeu, ela diz, agora tu vai morrer. Olha, quem disse que eu ia morrer? Essa serpente me disse. Quer dizer, o diabo é acusador e Deus não é assim não, tá certo? Quando você viu um socialista, esse povo das ideologias aqui do Brasil, das culturas woke, essa ruma de coisas que fala por aí, explicando Deus, fuja dessas pessoas. Eles querem neutralizar a ação e o poder de Deus na tua vida. Eles querem que você fique por conta de você mesmo, e a gente sozinho não consegue, porque o mal se acompanha do mal, e as armas do mal é suja. Bom? Então, quando a pessoa cai, o inimigo começa a celebrar a ruína na queda, né? Então, o texto já diz, olha, não vá ficar feliz não com a minha queda não, porque eu vou me levantar. Foi isso que... Aonde, pastor Marconi? Foi Miqueias capítulo 7, versículo 8. O justo juiz vai mudar a direção da minha causa. Olha, a situação está adversidade, está difícil, está um negócio meio esquisito. O povo já começa a achar bom a queda daquilo. Porque que mal que essa pessoa... A Bíblia não fala que ela fez mal para ninguém, apenas caiu. Desde a minha adolescência, eu era um magrelo muito inquieto. Minha mãe, costumeiramente, tinha que ir lá na... Eu estudei em escola pública, né? Não tinha irmão, então as paradas eu mesmo tinha que resolver minhas paradas. E eu resolvia, entendeu? Não tinha mãe, ou não tinha pai, era só eu e mãe. E mãe dizia assim, se você chegar em casa, apanhar lá fora, vai apanhar de novo em casa. Então eu tinha que me dedicar muito, né? Eu era um magrelo... Peralta na adolescência, né? Bom, o texto diz que se eu caí em trevas, a mulher está dizendo isso, olha, não se alegre não, porque se eu cair, me levantar. E se eu ficar nas trevas, que treva, pastor Marconi, que ela está falando? Qualquer pessoa podia dizer, é só apagar a luz que é treva. Não, no mundo espiritual, as trevas é onde os espíritos malignos têm trânsito livre, liberdade, né? Essa palavra é Bak-Oshek, em hebraico. Que escuridão é essa? A mesma que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Uma coisa sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face das águas. Ela está dizendo, a minha situação pode estar um desmantelo tal, que minha estrutura caiu, está tudo desorganizado, e tem uma escuridão sem perspectiva. Mas desde Gênesis já dizia, e o Espírito pairava. Não existe treva que a pessoa caia ou esteja que possa impedir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Bak-Shek, Gênesis capítulo 1, 2. Havia trevas. Então a mulher está dizendo, olha, se eu cair, eu vou me levantar. Então não se alegre, minha inimiga. Ela também tem uma consciência. Ela sabe que do adversário de nossas almas. Ela disse, não se alegre não, inimiga minha, porque se eu cair, o Senhor vai me levantar, e se eu cair na escuridão, Deus vai ser a minha luz. O mesmo Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, que paira sobre a sua vida, que está aí estendendo a atenção dele para você. Mas pastor, a minha situação é para todas as áreas da vida, e eu vou até falar nisso aqui, tá certo? O tema para esse sermão é: sua crise atual não é a sentença final. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. E se você se deparou
por esse momento de ministração, seja as pessoas que estão assistindo ao vivo já, ou as que entrarão e verão amanhã, é porque Deus quer sarar a tua situação, a tua alma, quer te fortalecer, para que você se levante e dê testemunho da grandeza do agir de Deus em sua vida. Geralmente essa busca... é porque o volume do computador... agora melhorou. Então, a pessoa pode estar vivendo um momento das adversidades, né? Um momento de luto. Um momento de luto é um momento de... E derruba a pessoa, né? Momento de desemprego. Momento de dificuldade financeira. Momento de uma crise familiar que não se resolve, né? Momento de conflito no casamento, que por mais que a pessoa se esforce, mas aqui no Nordeste parece que tem uma coisa. O que é essa coisa? Não, coisa de nordestina, a gente também não sabe o que é não. Tá certo? A gente diz, parece uma coisa, né, pastor? Diga, é. Aí outra pessoa de fora não sabe o que é. A gente que é do Nordeste, o que é a coisa? Parece uma coisa, entendeu? Agora quando é Deus, a gente sabe que é Deus, tá certo? Então a pessoa pode estar vivendo um esgotamento emocional. Derruba a pessoa ou não derruba? Pessoa, aquele esgotamento que a gente não consegue ficar de pé, né? A pessoa já acorda cansado. Eu já muitas vezes já fiquei assim, tá certo? Então o texto já fala que a situação, essa autoridade que está latindo chama-se Billy Blue. Quando eu comprei ele, estava pastoreando em Campina Grande e disseram assim: olha, adquira, é um cachorro mansinho e ele é muito comportado. Ele late em Fá sustenido maior. Ele desacata todos os cachorros da quadra todinha. Os cachorros estão querendo dormir uma hora dessa e ele incitando. É o Billy Blue. Então, já não bastasse as adversidades da nossa vida, a Bíblia relata que tem uma torcida do contra. Tem pessoas que têm um coração, não torcem em favor da gente. Eu fico feliz com a vitória das pessoas. Eu não entrei na fila da inveja. Muito menos da ganância. A pessoa que tenta... Eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal. Tem muitas maneiras de me corromper, mas por dinheiro não seria um bom caminho. Mas uma galinha já é negociável. Uma galinha torrada, com feijão verde, a gente vira um amigo na hora, entendeu? Então, existem as torcidas contra as pessoas que não querem ver o nosso bem. E o pior ainda, que se alegram quando alguma coisa difícil acontece na nossa vida. Aconteceu uma adversidade, aí a pessoa se alegra, né? Então, a palavra inimigo aqui, quando eu disse que eu pesquisei muito, é porque eu pesquisei. Porque assim, dizer o que todo mundo diz é mais fácil, né? Agora eu trazer o que Deus está dizendo mesmo para você, aí dá mais trabalho, é horas gastas na presença de Deus para que entre na sua mente. Está fundamentado, eu tenho que acreditar nisso. Está fundamentado. E o Espírito Santo, Deus me ajuda a isso virar verdade dentro de você. Essa palavra inimigo aqui, aí, como eu não sei pronunciar em grego, eu já pego meu Deus, meus tempos de seminário agora, e Bíblia latino tira meu pensamento. A transliteração, o som que teria, mas não é a tradução. Então eu não saberia... Tá certo? Essa palavra no hebraico é Oyaviti, esse inimigo. O que é Oyaviti? É aquele inimigo que olha de perto. Já pensou? Tem pessoas que estão perto da gente e você acha que quer o bem da gente e não quer. E Jesus quer estar perto de você, quer o seu bem e às vezes a pessoa é que não quer. Porque aprendeu na universidade que esse negócio de Jesus é credo judaico-cristão, patriarcal, mas está aqui eu para desmanchar essa mentalidade nefasta, tá certo? Então, essa palavra aqui fala
de inimigo de perto. Alguém que caminha, que sabe os bastidores, que sabe como é que você levanta, como é que você se senta. E não está dizendo que esse inimigo aqui fez o mal a ela não, que talvez pode até ter feito, né? Pode até ter armado essa cilada aqui, porque está observando. Mas aqui está dizendo que viu e não ajudou. Está acompanhando de perto. O Salmo 55, do 12 a 14, eu já deixei marcado, que é para não tomar muito tempo. Diz assim, ó. Eu deixei até riscadinho. Não é o inimigo que me afronta, isso eu poderia suportar. Isso eu poderia suportar. Nem é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder. Mas és tu, meu amigo, minha companheira, meu amigo chegado. Juntos tivemos momentos agradáveis, caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. A Fernanda Brum fez até um hino desse, eu pastoreava em Vida Nova nesse tempo. Esse hino impactou, amigo meu. Aí termina ela dizendo, eu fui sarado, você pode procurar minha amizade, que eu sou sarado, e eu espero que Jesus lhe sare, o hino de Fernanda Brum. Mas esse salmo é uma resposta para o que essa mulher está dizendo. Ele está dizendo, inimiga minha. Mas essa inimiga minha caminhava com essa pessoa, quem sentava na mesma mesa, quem sabe ela não trocava, não abria o coração. E olha como é bom abrir o coração para Jesus. É porque eu gosto de falar para as pessoas, você sabe se essa pessoa quer seu bem? Na hora que você cair numa ribanceira, você sabe se essa pessoa vai ficar rindo lá de cima ou vai estender a mão. Eu estava falando do colégio. Então, eu era um menino muito peralta. A gente entrava em muita confusão. Brigava. Não tem outras palavras. Você que é politicamente correto, querida, então, que Deus te abençoe. Mas era assim mesmo. A gente resolvia. Na minha geração, assim, eu te pego lá fora e eu digo, eu vou estar lá. Entendeu? E quem cuspia aqui, cospe na mãe do outro, aí a coisa fedia e era assim. Mas eu nunca eu ri de alguém que escorregou, de alguém... Até na briga tinha ética. Se você batesse em alguém e machucasse mais do que deveria, a briga parou, ninguém ia... A gente não queria destruir o outro, era uma briga, porque criança, adolescente, briga, mas... hoje há pessoas que ficam rindo, sorrindo para você... E se você deslizar e falsear o pé, essa pessoa vai rir de você. Sorrir para você, mas na primeira adversidade da sua vida, olha aí o que eu disse. Eu até aconselhei para fulaninho, se junte não chegue perto não. Olha, até eu disse, não contrate não. Não leve para não, entendeu? O dedo podre do acusador. Deus é mão estendida para a tua vida e eu não sei a área, mas Deus está falando para você e Ele vai te levantar dessa situação. Ele vai colocar um poder tão extraordinário dentro de você que você vai conseguir declarar isso. Me levantarei. Ele podia ter usado, a Bíblia é mais como assim, o Senhor me levantará. Mas aqui eu estou ministrando um poder que já está dentro de mim e de você. E eu vou provar você, tá certo? Então, esse inimigo aqui conhecia os bastidores, né? E outra coisa, ele não quer só derrubar a pessoa. Ele quer manter a pessoa lá embaixo. Porque ela declara, me levantarei, então havia uma força impulsionando, não só para derrubar as estruturas da pessoa. Então tem coisas que vem na sua vida que não é só para derrubar aquela coisa, é para tentar te manter lá embaixo. Mas aí esquece que Deus, ele flutua, o Espírito Santo de Deus flutua sobre todo o caos. Ele está ali e ele vai impulsionar. E quando Deus diz amém, quero, amigo, não tem força opositora contrária que possa resistir ao poder salvífico. O que é esse poder salvífico, pastor? É de Jesus. O poder salvífico é que ele tem poder para salvar. O inimigo, todo o poder que o inimigo adquire na terra, ele é mau, ele é atrevido, tá certo? Ele é atrevido. Então ele vai atirando, enfim. Ele fez isso, sabe com quem? Com quem, pastor Marconi? Com Jesus. Ele é sujo e atrevido. Deus é tão poderoso de um jeito. Você já viu as entrevistas de Mel Gibson? Ele disse, olha, tinha determinada cena que quando a gente buscava tanta realidade, que aí entrava a presença de Deus, ficava todo mundo chorando. Diz que as mulheres eram choradeiras, quase não gravavam. Por quê? Porque entrava a presença de Deus de verdade, lá vai as coisas
todo mundo se tremendo, porque estava falando da história do Filho de Deus, Deus estava assistindo lá do céu, antes do filme, Deus já estava assistindo lá e disse, foi assim mesmo. Pega aqui o poder para ver como era lá, né? Assistir as entrevistas. Então, o inimigo quer manter a pessoa no canto escuro, lá embaixo, caído, e quer envergonhar. Ah, uma coisa que o diabo é especialista em envergonhar. O inimigo queria envergonhar. Quantas vezes na minha vida o inimigo armou a cilada querendo me envergonhar e perdeu, porque Deus antevê a situação. E eu carrego na minha vida, não é o selo do diabo, eu carrego o selo do nome de Jesus. Eu carrego o nome de Jesus. Então, quando Deus me dá o livramento, é o nome do Senhor que é glorificado. E o inimigo é envergonhado. Mas o inimigo tem vergonha de ser envergonhado? Não. Ele não tem sentimentos saudáveis. Ele é escuridão. Ele é escuridão. Eu já vi anjo. Pastor, o senhor é desses pentecostais amigo? Eu tenho 30 anos de história. Vou perguntar nas igrejas que eu pastorei, ver se eu sou menino. Olha os livros que eu escrevo. Eu tenho livros no mundo inteiro. Eu pastoreio há mais de 25 anos, né? Eu tenho 30 anos que eu prego e há mais de 25 anos que eu pastoreio. Então, eu procuro zelar pelo bom nome do Senhor aonde eu ando, tá certo? E o que é envergonhar, uma cilada? Pronto, eu vou dar um exemplo de uma coisa que cai o chão, de repente cai o chão, e a pessoa diz, por que isso está acontecendo comigo? Em João capítulo 8, no versículo 1, fala de uma mulher, a Bíblia nesse caso foi conveniente, ele não disse o nome da mulher nem a família dela. A mulher foi pega em adultério. Se foi, ela não estava se prostituindo, ela estava fazendo coisas com homens casados. E ela era casada? Também não sei, talvez fosse. Mas os homens eram casados. E talvez ela também. E foram, nas caladas da noite, alguém armou para ela. Olha aquela palavrinha que eu falei lá no começo. Olhava-te o inimigo de perto. Quando os dois se despiram lá, chegou todo mundo, pregou, já saiu puxando pelos cabelos, amarra com a corda e vamos arrastando pela cidade, joga uma roupa velha em cima só para coisar. Cadê o homem? Não tem homem não, amigo, é só a mulher mesmo, para envergonhar. Mas o homem, que história de homem, rapaz, o homem é casado, é uma pessoa direita, né? Mas ele não estava lá, não, mas aqui é assim mesmo. Então o inimigo queria envergonhar. Aí o inimigo queria manter, e chega lá, rebola ela lá na onde Jesus estava, e cada um pega uma pedra, ela já estava onde? No chão! A vida dela desabou, não desabou. De manhã estava uma beleza. De manhã ela estava trabalhando, colhendo lá um cereal. Onde é que você leu isso, pastor? Em canto nenhum. Eu sou escritor, posso dizer do jeito que eu quiser. Agora, quando eu errar, você pode entrar nas minhas redes sociais. Pastor, você está errando, isso não... Mas enquanto eu puder conjecturar, sem inferir, sem transgredir, eu tenho liberdade total para isso. Conhecendo a cultura, conhecendo o cotidiano. Né? Eu tinha um livro que eu não sei se eu tenho mais, que é bem pequenininha a letra, enorme o livro. O cotidiano da vida nos tempos de Jesus. E eu li inúmeros, risquei todinho esse livro para escrever. Eu tenho 18 livros escritos, então eu tive que ler muitas outras coisas para poder. E ela tá lá fazendo as coisas, passa alguém, e aí, como é que é? Sumida. Sai daí, tu tá casado, isso é besteira, tô casado, mas nem é tanto assim também, não. Assim. Mas eu tô casado, deixa de besteira, não tenho ciúme não. Passo lá em casa, hoje eu tô sozinho.